Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Não é muito fácil estudar a palavra de Deus, né? Nós vamos falar sobre o Apocalipse, capítulo 6. Peguei o embalo para refletir o capítulo 6. Eu vou ficando ansiosa para ver o que o Senhor tem a dizer. E eu me recordei de um fato, quando eu ainda estava lá na igreja fazendo oração, e eu me colocava diante do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que realmente me conduzisse na reflexão da palavra, e aí eu me vi uma cena, né, que toda vez que um pregador, um formador, ele vai falar da palavra de Deus, é óbvio que ele vai estudar, é óbvio que ele prepara, mas assim, eu não me recordo, pelo menos, eu nunca ouvi falar um pregador, um formador falar assim, tudo que eu preparei foi dito, tudo que eu fiz, eu pensei, foi dito. Sempre há aquela questão, nossa, eu esqueci disso, eu fiz, saiu tão diferente e tudo mais. Por quê? Nós temos que fazer a nossa parte de buscar, estudar e tudo mais. Porém, tudo, quando o Senhor nos envia a missão, a falar da palavra de Deus, só é repassado aquilo que Deus quer. Nós somos um instrumento. Não é o ser X ou Y que fala aquilo que quer, mas é o Espírito Santo que utiliza da nossa boca, da nossa inteligência, do nosso ser, para que possa ser repassado a mensagem que é de Deus, que não é do pregador, que não é do formador, que não é daquele servo do Senhor. Então, o que o Senhor me mostrava? O Senhor me mostrava cada um de nós servos, em que estamos ali estudando a palavra de Deus, em que a gente prepara para poder proclamar a palavra de Deus e coloca tudo o que a gente preparou numa grande peneira. Coloca aqui, Senhor, toma, o Senhor me deu essa missão, consegui fazer isso, toma. E aí o Espírito Santo é aquele ser que vai sacudir essa peneira sobre o povo de Deus. Só passa e cai no povo do Senhor, a sementinha só vai cair no coração aquilo que o Espírito Santo permitir, aquela peneira permitir. Tudo que é excesso fica na peneira e é jogado fora. Então, nós preparamos, nós colocamos, nós planejamos falar de determinadas coisas e que às vezes é peneirado, às vezes não. Tudo que não está ali no coração de Deus para aquele momento é peneirado. Não que esteja errado às vezes, mas não é para aquele momento. Então, for refletir o capítulo 6 de Apocalipse, é realmente um desafio. É estudar mesmo, não só a palavra, mas tentar entender o que significa aquilo, até para não falar besteira, né? Então, olha o que o Senhor diz, versículo 1. Depois viu o cordeiro, quem é o cordeiro? Jesus, né? Abriu o primeiro selo e ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão: vem. Vi aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada a coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. O cavalo e seu cavaleiro vencendo e para vencer. Descreve a igreja na sua condição inicial. O branco que simboliza a pureza. Liderado ali pelo próprio Senhor, que é o vencedor, né? Os santos apóstolos que ali receberam a doutrina pura do Senhor, para pregar a Bíblia, para poder anunciar a palavra segundo a doutrina que ali foi passada. O Senhor passou diretamente a eles, né? Os santos apóstolos, juntamente com o Senhor, que enfrentaram lutas, batalhas, que foram perseguidos, mas que não permitiram que a doutrina fosse imaculada. E isso vem, Jesus, ele desce do céu para acabar com as maquinações do inimigo. E isso ver quando os apóstolos lutam, enfrentam, não permitir que a doutrina seja imaculada, me faz refletir enquanto católica, me faz pensar enquanto católica, porque hoje nós somos diferentes, né? Muitos de nós tá querendo, em vez de seguir o exemplo que o Cristo nos deu de enfrentar em nome do Senhor, que os apóstolos nos deixaram eles foram até sacrificados, mas não macular a palavra do Senhor, a doutrina do Senhor, aquilo que o Senhor passou da forma como o Senhor passou. E hoje a gente chega falando assim,
Ah, mas isso tem que mudar. Hoje, os cristãos são os primeiros a querer que mude, os primeiros a querer macular a doutrina do Senhor. Pega a palavra, interpreta de qualquer jeito, a moderniza. Mas aqui ele está permitindo isso, porque nós somos aquele como os filhos mimados que queremos fazer o que está no nosso coração, que é melhor para o nosso corpo, para o nosso ego pessoal. Então, isso traz uma reflexão muito séria, importante, porque enquanto católicos nós temos que lutar para que a doutrina seja preservada e não ficar criticando. Quantos de nós fica criticando aí os corajosos cleros, corajosos leigos que defendem a igreja pura, santa, como ela é. E aí, infelizmente, nós temos líderes, né, que não obedecem o Santo Papa, que não segue a doutrina, que quer impor um modernismo maculando a doutrina do Senhor. Então, esse primeiro selo, né, ele vem trazer essa mensagem, né, da pureza, em que o próprio Senhor vem combater, que venceu e continua vencendo, entendeu? E faz a gente refletir enquanto cristão, enquanto católico, enquanto pertencentes da Igreja do Senhor, né? Quando abriu o segundo selo, houve o segundo animal clamar vem. Partiu então outro cavalo, vermelho. A quem o montava foi dado a tirar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada a grande espada. O cavalo vermelho, a perda da presa espiritual, a perseguição. O sangue revela o pecado, derramamento de sangue provocado pela guerra, o fogo e o sangue. Aí a gente vê quantos mártires morreram, quantas pessoas são ainda sacrificadas. Mas Michele está falando do futuro, você está falando do passado. Sim. E aí uma coisa que vinha muito no meu coração, porque eu testemunhei coisas tristes, né? Às vezes a gente testemunha coisas tristes em nossos meios, né? Os nossos irmãos atacando uns aos outros, brigando. Então, de modo a tirar paz, de modo que os homens se matassem uns aos outros. Estamos nos matando, não só da forma carnal, mas espiritual. Às vezes temos opiniões diferentes e não sabemos expressar. Eu venho acusar o meu irmão, eu venho querer derrubar o meu irmão, eu venho movido a um espírito, um desejo, uma raiz tão profunda no mundo, na materialidade, em que eu pego aquilo que eu vivo, aquele apego ao mundo, às coisas materiais, e venho destruindo o meu irmão. Eu venho destruindo o meu irmão, acusando. Então, assim, não só a carne, nós estamos matando uns aos outros, na forma espiritual também. Em vez de cuidarmos uns dos outros, em vez de motivarmos a estarmos em oração, a buscar a santidade, a buscar estar com o Senhor, nós estamos nos matando, né? E ali vem mostrar este momento em que nós estamos vivendo, né? Essa perseguição, esse ódio que está ali. E, gente, quando se fala assim, foi dado a ele o poder de tirar esse cavalo ali, né, e o cavaleiro que estava a tirar a paz da terra, e fala, a mensagem do Senhor, é a vontade do Senhor. A terra, o mundo ali é proclamado, ele é dividido, nesse caso aí, em duas partes. Aqueles que fazem a vontade do Senhor e aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Não tem como essas duas equipes, esses dois povos caminharem juntos, porque um defende, um morre, um luta por Cristo e o outro quer destruir tudo isso, né? Então ali, esse tirar a paz é essa expressão da divisão daqueles que lutam pelo Senhor e daqueles que se rebelam contra o Senhor. E aí continua, ouvi então uma voz a clamar no meio dos 4 animais. Eu pulei alguns. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro animal clamar, vem. Vi aparecer um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. A cor preta, a cor preta que ele vem ali representar
a miséria, a fome, a morte, né? Nesse sentido da palavra do Senhor. E é engraçado que o Senhor, vou continuar bem aqui o versículo 6, porque ele vai se complementar. Ouvi então uma voz clamar no meio dos quatro animais, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. Há permissão de atacar o trigo e a cevada, mas não há permissão de atacar o azeite e o trigo. A cor preta é a balança, é o símbolo da morte provocada pela fome. Não só o alimento que nos alimenta o corpo, mas o alimento espiritual. Nós não proclamamos a palavra de Deus, nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Eu não passo minha vida toda falando, pregando a palavra de Deus, mas eu passo a minha vida inteira vivendo. Agora eu estou vivendo a palavra de Deus. A partir do momento que eu acordo até dormir. Porque não adianta eu falar da palavra de Deus e não vivê-la. E não trazê-la para a minha vida. Mais uma vez eu reforço. A palavra por si só, ela não vai ser viva. Eu tenho que fazer ela ser viva na minha vida, com os meus atos, com as minhas ações, né? Então tem aquela miséria, a fome, que são consequências da guerra, o derramamento do sangue lá da cor vermelha, né? Mas uma coisa interessante que eu falo a questão do denário, essa medida de por denário, aquele trabalho, o salário. E hoje nós estamos um mundo totalmente materialista, voltado para o trabalho, pro ganhar. Às vezes a gente olha por dinheiro, há tanta briga, há tanta fome, há tanta guerra. Eu tô querendo saber de ganhar o meu prêmio, eu tô querendo saber de juntar bens, tô querendo juntar... E o meu lado, meu irmão, tá passando fome. Fome do pão, fome espírito da palavra de Deus. Estou deixando meu irmão passar fome da palavra de Deus. Quantas, às vezes, estamos ali tentando organizar algo para o Senhor de evangelizar, mas aí a gente está pensando em que vai ser mais lucrativo. Às vezes estamos pensando num templo físico e estamos esquecendo do templo espiritual. De fortalecer, de a fé do irmão, de motivá-lo a buscar o Senhor. Não adianta a gente criar condições, grandes eventos, grandes oportunidades para levar o irmão à igreja, se aquele momento realmente não levá-lo a estar em devoção, em contato com o Senhor. Se alegrar é importante. Festejar é importante. Mas festejar no Senhor é muito melhor. Festejar na presença do Senhor, Jesus festejava, dançava e era alegre. Não é proibido ser alegre, não é proibido festejar. Mas jamais o nosso festejar tem que estar na presença do Senhor, não pode vergonhar o Senhor. Seja um festejar que ainda assim leve a palavra de Deus, ainda assim testemunhe ao Senhor, ainda assim consiga olhar aquele que precisa e trazê-lo, vem para cá também, vem partilhar desse banquete, vem partilhar dessa bebida comigo, vem se alegrar, meu irmão, eu estou contigo. Eu não posso estar ali naquele momento, eu quero tudo para mim, eu vou recolher porque eu sou do Senhor, o Senhor está me dando muitas graças, muitos bens, e eu olho e ao redor tem fome, tem guerra e eu não faço nada. Tu és chamada a fazer diferença. Ah, mas é muito pouco, não importa se é pouco, é esse pouco que o Senhor quer, né? Então, isso é muito importante. Aí é engraçado, por que o azeite e o vinho ele não permitiu que danificasse? O azeite, que ele simboliza o amor de Deus, e o vinho, que simboliza a alegria. O amor de Deus não é maculado. A alegria que Deus traz em nosso coração por estar servindo, por estar buscando ao Senhor de forma pura, de forma santa, não é maculada. É verdadeira, é pura. Ninguém pode tirar, ainda que venham as provações, ainda que venham as dificuldades. Ninguém é capaz de tirar a alegria daqueles que estão no Senhor. E continuando, né? Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que clamava, vem. E vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu cavaleiro tinha por nome Morte, e a região dos mortos seguia.
Foi-lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras. O quarto selo verde, a cor verde significa a decomposição, a morte, os cadáveres em decomposição, né? Milhares de cadáveres em decomposição. E aí eu me olhava assim e o Senhor me mostrava quando eu estava lendo e refletindo e pesquisando sobre isso, sobre cada selo. Ele me mostrava, que é uma coisa que eu notei aqui, nós mesmos. Quantos de nós estamos como um cadáver em decomposição? Desculpa, filho de Deus, desculpa, servo do Senhor. Mas às vezes nós estamos como o Senhor está mostrando ali, muitos de nós, esse selo esverdeado, como um cadáver. Por quê? Eu deixei de rezar, eu deixei de comungar, eu deixei de vigiar, eu deixei de buscar uma formação, eu deixei de alimentar o meu espiritual. Então eu estou morrendo. Eu estou como um cadáver em decomposição. Não só na parte física a gente pensa, mas a gente pensa na parte espiritual. Lembra que eu coloquei que eu vou falando aquilo que eu venho sentindo que Deus vem falar em mim? Hoje, cada dia eu estou lendo e refletindo, buscando estudar um pouco, devido a essa missão de cada dia refletir sobre o Atos do Apocalipse, né? Sobre o Apocalipse. E o Senhor vem falando tanto em mim, mas e aquele dia que eu não li a palavra? E aquele dia que eu não fui estar aos pés de Jesus Eucarístico? E aquele dia que eu neguei, que eu não quis ir para a missa? E aquele dia que eu simplesmente não quis ao grupo de oração fazer a minha parte? E aquele dia que eu não me dediquei no meu ministério de música? Que eu não orei por ele? E aquele dia porque eu não fiz questão de ter meu momento com o Senhor enquanto pregador? No meu ministério de pregação? E aquele momento em que eu não quis interceder pelos meus irmãos, pelo clero, pelo meu padre, pelo papa, pelo meu país, em que eu fiquei ali, quando rezei, foi só por mim, pelas minhas necessidades, só vendo o meu egoísmo. Quantas vezes, para eu não sair do meu comodismo, eu não quis entregar o meu final de semana para aprender na formação, porque eu estou cansada de ver isso. Eu já fiz aqui umas 3, 4 vezes. Eu já sei isso, meu irmão, a palavra de Deus é viva. Há 3, 4 anos atrás, sei lá, que eu fiz determinada formação, que eu fiz talvez ano passado, que eu farei este ano, o Senhor me traz algo novo. O Senhor melhora essa Michele, que precisa ser moldado como barro, que precisa ser trabalhado, que precisa passar pelo fogo, que precisa passar pela aprovação para se tornar santa, para se tornar digna do Senhor, para que o Senhor possa me ensinar o que é ser de Deus de fato, né? Então vamos tomar cuidado, porque muitas vezes o Senhor está revelando que você está como esse cadáver. Você deixou de buscar o Senhor, né? Quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de quem eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Gente, é muito interessante você estudar a palavra do Senhor, porque você pensa assim, nossa, eles sofridos, né, querem vingança, querem que se faça vingança de tudo aquilo que sofreu contra os maus, e não é isso. Acredita, né? O quinto selo, ele vai falar das almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus, dos mártires que morreram pela fé, né? Os mártires que por causa do Senhor se entregaram, né? Os nossos santos aí que deram a vida pelo Senhor, né? E receberam a veste branca. E aí uma das coisas que eu estava estudando e eu achei até interessante, que eu anotei, que quando o último mártir fosse sacrificado, que morreram, estão morrendo e ainda há de morrer pela palavra e por causa do Senhor. E quando o último mártir for sacrificado, então virá o dia do Senhor, né? O quinto selo é o clamor da igreja diante de tantos massacres que ela passou e que ainda é submetida. Quantas vezes o Papa está lá clamando, né? Misericórdia, quantas pessoas estão morrendo por causa da sua fé.
né? E aí o Senhor, e eles vêm clamar a justiça, vem clamar pelos irmãos, vem clamar por a dor, vem clamar pela própria igreja que vem sofrendo perseguições, que sofreu e continua sofrendo e ainda vai sofrer mais. Quando o Senhor nos chamou a caminhar, é isso, gente, vai ser perseguido. Permanecerá até o fim aquele que for fiel ao Senhor, né? E depois do cordeiro, veio abrir o sexto selo e sobreveio então um grande terremoto. O sol escureceu como tecido de crina, a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram na terra, como os frutos verdes que caem da figueira agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola e todos os montes e ilhas foram tirados de seus lugares. Então o rei da terra, os grandes chefes ricos, poderosos, isso aqui é muito bom, isso aqui, ó. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como os livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. E diziam às montanhas e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia de sua ira, quem poderá subsistir? E aqui termina o capítulo 6. Isso é muito forte, gente, porque o que eu vi, assim, aqui começa a anunciar, é o início do fim, né? O fim dos tempos. E aí, olhar para o mundo, a gente tem que olhar para o mundo, não só esse mundo carnal da gente, mas o espiritual também, né? Quando nós estamos nessa escuridão, estamos vivendo esse fim porque nós estamos longe da presença do Senhor, né? E aí o que vem acontecer, né? O Senhor, ele começa a anunciar como será o fim. E aí a gente começa a olhar para o nosso eu. Às vezes a gente já chegou nesse fim porque escondemos do Senhor, porque negamos o Senhor, porque não fazemos a vontade do Senhor em prol do nosso conforto, em prol do nosso eu, né? Então, e aí o que eu achei mais interessante é ver assim, os ricos, os chefes, os pobres, que seja quem for, todos aqueles, né? Tudo que a gente construiu, nosso império, nossa casa, nossa vida, nossa riqueza, tudo cairá por terra. E aí todos se escondem nas cavernas. Não tem mais aquele seu bem, aquela tua segurança, tu não terás mais. Tu vai ter a tua vida, a bagagem, aquilo que tu entregou ao Senhor para apresentar. Você está lutando muitas vezes pelos seus bens, pela sua riqueza, né? Pelo seu materialismo. E deixando de lado aquilo que você vai apresentar ao Cordeiro no dia que ele vier, no dia do grande fim, no dia que haverá essa separação. Uns poderão ter a graça de estar com o nosso Deus e outros passará a sua eternidade sofrendo porque não está com o Senhor. Nós temos muito que aprender com isso. O Senhor vem revelar o tanto que a gente precisa melhorar, entregar ao Senhor e repensar aquilo que nós estamos buscando, repensar aquilo que a gente está valorizando, o que você está passando para os seus filhos, porque às vezes você está investindo para o seu filho ter um grande sucesso aqui na terra, mas às vezes você está investindo para que o seu filho esteja distante do Senhor, porque não estás ensinando a ele buscar a santidade, a ele buscar o Senhor e a riqueza que vem de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.